Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho do caminho reto. Quero falar um pouquinho sobre o trabalho espiritual, o trabalho na luz, o ato de servir, né? De trabalhar para o próximo. Isso é um ato de escolha, né? Uma escolha que você pode fazer na sua vida. Tem pessoas que sentem o chamado, sentem a missão de vir trabalhar para o próximo, de desenvolver a espiritualidade dentro de si e de trabalhar nesse caminho, né? E dentro desse caminho, dentro do caminho espiritual, você pode fazer opções. Uma dessas opções é trabalhar para a luz. Dentro desse trabalho para a luz, você só precisa ter um objetivo muito claro dentro do seu coração. Saber e escolher trabalhar para a luz. E a partir do momento que você trabalha para a luz, algumas coisas serão exigidas de você. O que será exigido de você? Dentro desse trabalho da luz, dentro desse trabalho da seriedade, dentro desse trabalho com a espiritualidade. Primeiro de tudo, é disciplina. O segundo é o respeito. O terceiro seria a perseverança. Então, esses três pilares, que também eles vão de acordo com os três pilares dentro da nossa casa, que é a firmeza, o silêncio e o respeito, são fatores de extrema importância para que o seu trabalho espiritual seja efetuado de uma forma coerente, de uma forma consciente e de uma forma respeitosa. Ao longo desses 24 anos trabalhando dentro da espiritualidade, trabalhando no caminho espiritual, eu passei por várias etapas. E eu acredito que essas etapas que eu passei, todos passam também. Só que uns passam de uma maneira mais suave e outros de uma maneira mais sofrida. E o porquê que ocorre esse sofrimento dentro do trabalho espiritual? Primeiro, que às vezes a sua escolha para estar dentro de um trabalho espiritual, ela ainda não está muito consciente. Então você sabe que você quer trabalhar, mas você não sabe muito bem aonde, não sabe muito bem como, não sabe muito bem porquê, e nem sabe muito bem o porquê que quer fazer o trabalho espiritual. Mas, gente, o que eu tenho que dizer é que isso é um chamado, né? O trabalho espiritual, muitas vezes ele é um chamado. Você não escolhe trabalhar, né, com a espiritualidade. Você simplesmente é chamado a trabalhar com a espiritualidade. Muitas vezes, dentro desse processo, você não teria outra escolha a não ser trabalhar dentro da espiritualidade. Mas não é uma missão de todo mundo. Tem pessoas que são chamadas a trabalhar dentro da espiritualidade e outras não. O principal fator que você tem que ter dentro do seu coração, quando você assume um caminho espiritual, um caminho de espiritualidade, é o amor. Dentro de você tem que existir o amor. Você precisa fazer isso com amor. É o fator principal. Então, tem amor? Tem. Tem vontade de fazer, de ajudar o próximo, de servir? Sim. É verdadeira a sua vontade ou é apenas ego? O que passa dentro de você de verdade? Mas para isso, para você saber o que passa dentro de você de verdade, é necessário fazer um trabalho muito forte de autoobservação, de autoconsciência. Você tem que se conhecer.
Você tem que saber o que você quer. Não adianta tampar o sol com a peneira. Não adianta. E para isso, para que você se conheça de verdade, é preciso estar aberto para o que você vai enxergar. Porque todos nós, o Padrinho Dirceu esses dias falou um pouco sobre a programação, né? Todos nós que encarnamos aqui na Terra, nós temos uma programação. E isso faz parte da tecnologia divina, né? E essa programação, além de tudo, ela também é uma programação que ela vem ocorrendo de acordo com o nosso desenvolvimento, que vai desde a concepção, basicamente até os 12 anos de idade. Então, todos nós temos essa programação e nós recebemos esses programas através dos nossos pais. São eles que passam os programas, os pais e as pessoas mais próximas que tiveram influência na nossa criação. E então, quando a gente recebe esses programas, a gente recebe os aspectos positivos desse programa e os aspectos negativos desse programa. Então, basicamente, nós copiamos todos aqueles que nos criaram e que tiveram forte influência na nossa criação em aspectos positivos e negativos, em crenças, em formas com que a gente lida com a nossa religião, com a nossa espiritualidade, com o dinheiro, com o nosso corpo. Tudo isso a gente recebe. E aí, dentro disso, é que é preciso o autoconhecimento. Saber quem você é de verdade. Conhecer, sim, os seus aspectos positivos, né? Conhecer, ser capaz de reconhecer a sua própria luz dentro de você é extremamente fundamental. Mas, sim, também é preciso conhecer as suas trevas, conhecer os aspectos negativos que todos os seres humanos têm. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui na Terra, nós estamos num processo de evolução. A Terra é o local para isso, é uma escola, é um aprendizado. Então, todo mundo que faz um profundo processo de se autoconhecer está, sim, contribuindo para que a gente viva num planeta melhor, né? Para que você se transforme e, a partir da sua transformação, o mundo que você vive, ele fica melhor. Porque você transforma tudo que está ao seu redor. Então, dentro desse processo de trabalho espiritual, é preciso se conhecer, é preciso se curar, para você poder servir e trabalhar também para um próximo. Para você ajudar o outro, você tem que estar consciente de si, de quem você é de verdade. Senão é tudo falha, senão é tudo uma mentira, senão é tudo falso. Fica tudo muito pequeno, é tudo superficial. É gravar um vídeo e fazer vários cortes desse vídeo. É não ter a coerência para gravar um vídeo e deixar esse vídeo rolando aqui. E você falar realmente o que está dentro do seu coração, porque o que está dentro do seu coração é a pura fonte de verdade. Por isso que o trabalho espiritual, ele exige firmeza, ele exige silêncio, ele exige respeito. Porque firmeza, porque é preciso ter persistência. É preciso ser firme, porque constantemente as trevas, elas vão se incomodar com a sua luz. E elas vão fazer de tudo para que a sua luz seja abafada, seja apagada, não seja vista. Ela vai te atacar. Sabe aquele ditado antigo que dizem assim, que ninguém chuta cachorro morto? É bem isso, viu, gente? Então, quando você trabalha para a luz, é preciso firmeza, porque vem muita coisa para tentar te derrubar, vem gente para te atacar, vem mentiras. Então, é preciso estar firme,
É preciso estar firme dentro da sua verdade. É preciso estar coerente e firme. Quando a gente fala de respeito dentro do trabalho espiritual, nós estamos falando do respeito com o lugar que você trabalha, do respeito com as pessoas que estão nesse local, do respeito com a hierarquia deste lugar. Sim, hierarquia. É preciso que haja hierarquia. Sempre existe. A gente vive num mundo onde as sociedades, elas são formadas de forma hierárquica. Então, a minha criação, né, o meu trabalho espiritual, ele começou dentro dos centros espíritas kardecistas. E dentro dos centros espíritas kardecistas, sempre houve hierarquia. Médiuns, dirigentes espirituais, responsáveis pelos trabalhos em diferentes sessões onde nós estávamos. E aí tinham os médiuns mais antigos e o dirigente espiritual, que era o topo, né, da organização. E dentro também dessa organização havia a diretoria. Dentro do terreiro, após alguns anos de trabalho espiritual, fui para esse terreiro. E o terreiro também existe hierarquia. Então, médiuns novos, que também são chamados de abiãs, de onde eu venho, que estão iniciando ali no conhecimento, que estão iniciando no trabalho espiritual, que não conhecem nada sobre aquilo, não conhecem nada dos fundamentos da casa. Então, sim, a gente aprende, a gente entra lá na base. E aí tem irmãos de santo de primeiro ano, antes dos irmãos de santo de primeiro ano tem os burizados, né? Depois tem os de primeiros, de segundo, de terceiro, de quarto, quinto, 7 anos de santo, que aí o irmão já vira ebome, ele pode abrir uma casa. Isso é o terreiro de onde eu venho, tá? Em outros terreiros são diferentes também, tá tudo certo, porque cada casa tem seu santo e cada canto tem a sua própria organização e hierarquia. Mas o que a gente aprende na hierarquia é que aqueles médiuns que estão antes, aqueles irmãos que estão antes, eles têm muito mais conhecimento do que a gente que entrou agora para casa. Por mais que a gente já carregue um conhecimento anterior, dentro daquela casa, dentro daquela nova religião, são coisas novas a se aprender. Então a gente tem que estar muito atento. Por isso que o caminho espiritual, ele pode ser mais leve. Mais leve como? Como quando você tem a capacidade de ouvir e a vontade de aprender. Então ele pode ser mais leve, sim. Ele pode ser menos doloroso. Ele pode ser mais suave, desde que você aprenda a ouvir. Porque se você aprende a ouvir e você traz o aprendizado para si, o seu desenvolvimento mediúnico, não importa em qual estágio ele esteja. Pode ser que você chegue na casa com uma mediunidade muito ostensiva. Geralmente, médiuns com uma mediunidade muito ostensiva são aqueles que não ouvem ninguém, são aqueles que já acham que sabem tudo. Olha, isso é o mais difícil dentro da espiritualidade. Ou pode ser que você chegue no estágio de iniciar no desenvolvimento mediúnico. E você esteja super aberto a ouvir, super aberto a aprender. Aí sim seu trabalho é suave, o respeito à hierarquia, né? Aquelas senhoras mais velhas que estão há muito tempo, ou a tua irmã de santo que tem mais tempo de casa que você e menos idade. Às vezes ela sabe muito mais que você, porque ela já está há mais tempo na casa. E isso também acontece no xamanismo, né? Quando a gente vai fazer um trabalho no xamanismo, é preciso ouvir sim os seus dirigentes espirituais. É preciso sim, porque você tem muito para aprender, né? E acabou de chegar. Então, se você não estiver disposto a respeitar, você não está disposto a trabalhar verdadeiramente com o seu amor, o seu carinho, a sua caridade,
a sua vontade. E é isso. E o silêncio. O silêncio, porque a casa acontecem muitas coisas dentro de uma casa e são as firmezas da casa, são as interações da casa. Você vive com pessoas dentro de uma casa espiritual e você troca informações, você troca coisas a respeito da sua vida. Você vive uma irmandade lá dentro. E dentro dessa irmandade é preciso que haja muita ética, muito respeito, né? E tratar com muito carinho cada coisa que aparece lá dentro. Então isso é muito importante. Tratar tudo com muito carinho. Não sair falando as coisas que acontecem lá dentro. Porque a gente que está à frente do trabalho, a gente conhece, a gente sabe, né, de muitas coisas das pessoas que chegam e procuram. Mas a gente tem uma ética para guardar isso dentro do nosso coração. E não sair, né, falando das coisas, falando dos seus irmãos, falando dos seus dirigentes, mentindo. Isso é muito desagradável, isso é muito feio. Então é preciso que haja assim um silêncio. Primeiro porque as casas espirituais, de modo geral, têm as suas firmezas dentro das casas, tem os seus trabalhos internos que são feitos dentro da casa. Então é sempre muito importante a gente guardar pra gente tudo que a gente aprende dentro de uma casa. A gente teve o merecimento de chegar lá para aprender. Então a gente tem a obrigação de silenciar. Dentro da Umbanda, do terreiro que eu venho, existem coisas que são chamadas de segredos de Roncó. São segredos que só os médiuns que estão dentro do Roncó sabem que acontecem lá dentro. E esses segredos de Roncó, eles não são para ser passados. Por isso que são segredos. Então a gente tem que sim manter o silêncio. E dentro da ayahuasca, o silêncio, ele é extremamente importante. Tanto o seu silêncio externo, fechar a sua boca e não conversar durante o trabalho de ayahuasca, fechar os olhos e olhar somente para si, para fazer um bom trabalho de ayahuasca. É fundamental que se faça isso. Quanto o silêncio da sua mente. Quanto mais você silenciar a sua mente, maior é a sua conexão com o astral, maior é a sua conexão com você mesmo. Quando você fecha os olhos e silencia a sua mente, você consegue sim atingir a real essência do seu ser de luz, do seu ser espiritual, que é a sua melhor parte. Assim como você, dentro dessa essência, você consegue enxergar mais para dentro de você. Então é fundamental o silêncio dentro do xamanismo e da ayahuasca também. Não só aquele silêncio ético que tem que ter dentro de uma casa, mas também aquele silêncio da mente. Porque quando você silencia a sua mente, aí sim você é capaz de olhar para dentro de você e se enxergar de verdade. Então, o caminho espiritual, o caminho do trabalho na luz é o caminho reto. É o caminho do Cristo. É o caminho da verdade. Não tem meio termo. Ou você está no caminho da verdade, ou você trabalha para a luz, ou você não trabalha. Caminho reto, o caminho do Cristo, o caminho dos orixás, o caminho da espiritualidade, né?
dos guias, da espiritualidade, a gente deixa muito claro para quem que a gente trabalha. Ou você trabalha para a luz, ou você não trabalha para a luz. Aí você trabalha para quem você quiser. A escolha é sua. Você tem o livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Mas saiba que quando você escolhe trabalhar para a luz, você constantemente é atacado, constantemente apedrejado. Sim, porque trabalhar para a luz incomoda a escuridão. Você pode ver, quando você acende uma luz, um monte de inseto vai lá e bate na luz, e bate na luz, e bate na luz. Por quê? Porque a luz atrai a escuridão. Então, é preciso sim muita persistência, saber muito bem o que está fazendo e não brincar. Não brincar de trabalhar. É preciso ter constância. E é preciso saber e ter consciência de que a partir do momento que você decide trabalhar para a luz, as trevas atacam. E atacam mesmo. Por quê? Porque incomoda. E o Cristo mesmo já falava, né? Eu estou aqui para separar. Ele mesmo falava. Então, haverá pessoas na tua casa que irá acreditar em mim, na minha palavra, e outros não. Mas a gente decidiu trabalhar para Cristo. Então, nós decidimos esse caminho. Então, aqui o trabalho é reto, o caminho é reto e é o caminho da verdade. O trabalho do Cristo é o caminho da verdade. E aqueles que estão fora dessa verdade não estão trabalhando para o Cristo. Então, não permanece no trabalho espiritual. E é assim que funciona. Então, persistência, firmeza, silêncio e respeito. É isso. Só isso. Eu acredito que se você se firmar nesses 3 pilares, e acredito que se existir bastante amor no seu coração, o teu caminho espiritual ele não vai durar só 24 anos, como já faz o meu. Não. Ele vai durar muito mais, sabe? Ele é para durar... o meu trabalho espiritual, assim como o dos irmãos que eu quero que venham comigo, o de vocês, não é para durar 20 anos, é para durar a vida inteira. Porque se você recebeu esse chamado, se você está trabalhando dentro da espiritualidade, então você tem a obrigação de fazer dar certo. Então não é para durar 20 anos, não. É para durar 80. É para durar o teu tempo de duração. Né? Porque todo mundo vem com prazo de validade aqui para a Terra. Então, é isso. Que o seu trabalho espiritual dure muitos e muitos anos, enquanto você estiver com saúde, enquanto você estiver com bastante amor no coração para se doar, e que a luz esteja sempre com você nessa caminhada. A luz, o amor, a verdade, a prosperidade, a saúde, e que o axé te acompanhe sempre. Esse é o desejo do meu coração. Que assim seja. Axé. Arrou, saravá, mitacuia, eu é assim. E é isso, meu povo. Rauche, rauche.